Graça e paz do Senhor, paz vós outro, da paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, a carta qual nós iremos falar hoje é a carta a Filemon, um amigo que Paulo tinha na cidade de Colossense. Quando Paulo escreveu essa carta a Filemon, ele se encontrava na prisão em Roma, mediante o ano de 61 depois de Cristo. Isso aconteceu porque Paulo ele queria tratar de um assunto pessoal com Filemon. Filemon é a carta que a igreja de Filemon tem como elemento central da carta o apóstolo Paulo detém em Romanos. A primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. Isso nós vamos ver a prisão de Paulo lá nos últimos versículos de Atos, o capítulo 28, versículo 30 e 31, esses dois últimos versículos da carta. Porém, daí em diante, depois, logo após, Paulo escreve a carta a Filemon. Filemon era o amigo que Paulo tinha na cidade de Colossos. Primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Ifa, e aqui nosso companheiro de luta, e a igreja que se encontra em tua casa. A graça e a paz de vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor, da fé que tens para com os outros, com o Senhor Jesus Cristo, todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos, bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto em Teu coração, quando dos santos teus sido reanimado por teu intermédio. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro todavia solicitar em nome do meu amor, sendo que sou Paulo o velho e agora anteprisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do teu filho, Onésimo, que gerei entre algemas, e ele ainda foi inútil e atualmente, porém, útil a ti e a mim. Eu estou enviando de volta a pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo contigo mesmo, para em teu lugar me inserir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem ter consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, e não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de que na carne que é no Senhor. Se, portanto, me considerar companheiro, receba como fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, próprio me escreva, e eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves ante a ti mesmo. Sim, irmãos, que eu receba a ti o Senhor este benefício reanima meu coração em Cristo. Certo como estou a tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás muito o que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também por usada, pois espero que por vossas orações vós serei restituído. Saldo-te, Epáfras, prisioneiro comigo, e em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso seu espírito. Amém. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha algo para tratar com Filemon. Ele escreve o primeiro versículo, você vai ver que Paulo, depois que ele se converteu ao Evangelho, ele pregava mais Bernabé. Depois que ele largou Bernabé, ele lá depois que ele subiu para tratar o assunto da circuncisão. Então Barnabé foi para Chipre, Barnabé para ir Marcos, e saiu Paulo e Silas, desceu para outra cidade para pregar o Evangelho, então para o Evangelho se espalhar mais. Então quando Paulo desceu, ele era perseguido, ele saiu lá na frente de Éfeso também, ele já na frente um pouco, você vai ver, se não foi em Éfeso,
ele encontrou com Timóteo. Então começou a andar Paulo, Timóteo e Silas. Então o evangelho ser perseguido, a Bíblia relata que Paulo ele começou a se lançar no evangelho, ele começou simplesmente a largar aquilo que ele tinha, que o prendia, para se lançar o evangelho. Então isso, como era muito perseguida a igreja, então pegaram Paulo, condenaram, botaram na prisão. Então isso aqui que eu estava falando para você, no capítulo 28 e 20, no capítulo 30 e 31 do versículo de Atos, capítulo 28, você vai ver quando Paulo ele é prisioneiro, ele fica prisioneiro. Então aí cabe o livro. Mas se você tentar buscar mais um livro à frente, as cartas que Paulo escreveu dentro da prisão, vou citar umas, eu posso citar a primeira prisão de Paulo em Roma, a igreja, a Éfeso, a Colossense, a Filemon e a Filipenses. Essas 4 cartas, elas tratam da prisão de Paulo dentro da cidade de Roma, da primeira prisão. Se você pegar aí mais à frente, você vai ver a carta de 2 Timóteo, qual trata a segunda prisão dele, ao qual você vai ver muitos cooperadores dele que deixa ele ali só. Você vai ver, trata um assunto ligado à segunda prisão de Paulo. Então, quando ele escreve o primeiro versículo assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava juntamente com Timóteo. Ele e Timóteo escreveram essa carta junto, mas a carta é de pura autoridade de Paulo. Paulo e Timóteo é autor dessa carta, mas a carta é da autoridade de Paulo. É o segundo versículo. E a irmã Aifa, e aqui para o nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Ele manda saudações a Pifas, a Fia e a Quipo. Quem era esse daí? E a Quipo, quem era esse? Esses eram segundo o historiador, nos dias que Áfia e Arquipo Áfia era esposa de Filemão, e Jaquipo era um dos filhos que Filemão tinha. Então, quando Paulo ele manda essa carta e manda saudações a os dois, não somente a ele, mas aqueles dois também. Paulo ele escreve a carta a Filemão com desejo de levar uma palavra a Filemão. Ele tinha algo para tratar com Filemão através dessa carta que ele manda ali para a cidade de Colosso, onde sitiava a casa de Filemão. Ele manda 2 cartas, uma para a igreja, uma para Colossense e outra para Filemão, seu amigo íntimo. A cidade de Colossense recebe uma carta e Filemão recebe outra carta. Filemão era amigo de Paulo, a qual, segundo o historiador, diz que ele criava escravos, ele tinha um mercado de escravos. Ele tinha, igual hoje você tem um mercado, você pode fazer, dá um exemplo, quem é dono de empresa de gás, vende botijão vai e volta, assim era Filemão. Ele não tinha um botijão, mas ele tinha escravo, ele vendia escravo, fazia tudo, metia o mercado de escravo, traduzindo melhor. Versículo 4, por graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando sendo o teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos, bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto em teu amor, porquanto o coração do santo tem sido reanimado por teu intermédio. Quando o Filemão ele formava a igreja dentro da casa dele, ali na cidade de Colosso, porque hoje é diferente, você vai para o templo, mas antigamente não ia para o templo, ia ser na casa a igreja era dentro da casa de Filemão. Isso para Filemão era uma grande alegria. Filemão ele sempre, vamos dizer assim, ele fazia o culto, aquele culto começava a receber crente, uma perseguição era tão grande, mas só que a conversão dos crentes era muita pessoa que estava aceitando o evangelho. Então Filemão, a igreja começou a crescer. Paulo sabendo disso, Paulo que era um amigo de Filemão sabendo disso, ele começou a se alegrar, porque que ele sabia que o evangelho estava sendo pregado ali na cidade de Colosso e na casa de Filemão.
Então Paulo ele se alegrava por causa disso, porque que ali não tinha templo, tá? Eles saíam um templo, mas ele fala assim, hoje o culto vai ser na casa de Filemon, hoje o culto vai ser na casa de Timóteo, hoje o culto vai ser na casa de Tito, hoje o culto vai ser na casa de outros aqui, na casa de Af, na casa de vários outros crentes ali que viviam. Então o culto era lá, e se alegrava lá. O que eu acho interessante é que a igreja lá era igreja fervorosa, que você vai ver eu faço, você quer aceitar o evangelho, sim, eu aceito o cristianismo. Então, quando eles faziam orações, batizavam, e logo após aquelas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então, só para você ver como é que quando a igreja era perseguida, mas a igreja crescia, a igreja não parava. Igual hoje, quando os muitos falam que a igreja hoje cresce bastante, mas não cresce igual daqui, porque essa igreja aqui, quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, eu falo simplesmente de pessoas purificadas, porque a Bíblia relata que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é corpo santo, não tem sem pecado. Naquele corpo, como nós temos pecado, mas nós simplesmente somos perdoados, somos purificados por o Senhor Jesus, pelo quando nós se arrependemos ao Senhor. Então, isso que eu falo, quando a igreja fala de igreja, eu não falo de templos, porque templo, quando você xinga a igreja, está xingando a Cristo, você não xinga o templo. O templo é onde nós iremos para adorar. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos igreja, nós que vivamos na santidade, santificamos, santifica hoje, amanhã já tem santificar de novo. Então, isso que é a igreja de Cristo. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta pena de verdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora o prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te favor, meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo ele escreve versículo 8, versículo 9. Eu vejo Paulo mostrando humildade, porque quando Paulo ele foi pedir a Filemon para mandar Onésimo para casa, para voltar para a prisão para onde ele estava, ele pede simplesmente, ele usa o amor, ele sabe falar, como nós sabemos falar, nós ganhamos tudo porque nós temos que ter sabedoria também para falar. Nós não devemos simplesmente usar cajado, mas nós também temos que usar palavras sábias. Então Paulo ele usa as palavras sábias para conversar com Filemon, porque ele poderia simplesmente falar para Filemon: olha Filemon, eu sou pastor, então eu quero que eu estou te ordenando para você mandar Onésimo para a prisão para me ajudar. Mas ele fala totalmente diferente. Ele fala: olha Filemon, eu estou aqui, porém eu te peço em nome do amor. Ele está falando simplesmente ele esquece a autoridade que ele tinha, mas ele puxa o amor para dentro dele. Versículo 9. Todavia solicito em nome do meu amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo, antes de converter o Evangelho, você vai ver a história depois da história de Estevão para frente, versículo 8, 7 e 8 de Atos, você vai ver que ele matava profeta. Você vai ver quando Deus teve um encontro com ele, ele mudou. Então Paulo, ele tinha isso dentro dele, ele tinha um cravo dentro dele que era o espinho na carne, que simplesmente era o Evangelho, era que ele matava profeta, mas agora ele não estava mais matando, porque agora ele era profeta também. Paulo, ele depois que ele largou, ele viveu o Evangelho, ele começou a se dedicar mais ao Evangelho. Versículos 10. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui já começa a relatar a história de Onésimo. Onésimo a segunda história nos diz que Onésimo ele era um escravo. Esse escravo ele era escravo de Filemon. Mas porém eu te mostrei à frente quando a segunda palavra diz que se ele largou alguma dívida com Filemon, Paulo iria pagar ele depois. Então eu te mostrei um pouco à frente quando Paulo ele fala: olha Filemon, se o Onésimo te causou alguma coisa, lança na minha conta. Então Onésimo, segundo ele fugiu da casa de Filemon, de Filemon, e eu creio que ele levou algo de bem, então isso doía dentro dele. Mas só que
Ele foi para uma cidade grande, ele foi para Atenas, para Éfeso ou para Corinto. Era uma cidade grande que tinha ali mais próximo. Mas só que Onésimo também ele tinha simplesmente, era um jovem, qual o nome de Onésimo significa nútil, mas só que para Filemon ele não era nútil, ele era inútil, esse não significa para Filemon. Porque Filemon ele não usava o Onésimo para nada, mas quando ele sai daquela cidade, ele vai para ele vai para uma cidade grande, mas só que o Senhor começa a tocar no coração de Onésimo. Então Onésimo ele sai daquela cidade e vai para a cidade de Roma, onde estava Paulo, estava sendo prisioneiro. Quando ele chega ali, versículo 11, ante foi inútil atualmente, porém útil a ti e a mim. Eu estou enviando de volta a pessoa, quero dizer, com o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para carregá-lo na casa por causa do Evangelho. Paulo, Filemão, ele vai até visitar Paulo, eu creio que impulsionado pelo Espírito Santo, e quando ele chega naquela prisão, ele converte o Evangelho. Então agora ele não é mais tratado como um escravo, mas como irmão para Paulo. Paulo começa a cuidar de Onésimo. Então o Evangelho aí, ele começa a mudar. Eu quero dizer que é isso. Quando o cristão ele está no mundo, quando ele se converte, ele muda totalmente. Onésimo, ele começava a trabalhar com Paulo ali naquela prisão. Então, só que Paulo ele não poderia ficar com Onésimo, porque nós temos que ser obedientes, nós estamos debaixo de uma lei. Essa lei estamos debaixo da lei do governador, prefeito, estamos direito a muitas leis. Então, isso que eu quero falar Paulo, ele fala, olha, Filemão, eu poderia ficar com Onésimo aqui, mas eu não posso. Eu estou te mandando de volta para lá. Então lá você vai. Então lá você, se for possível, você manda ele de volta para que ele possa estar aqui na prisão em Roma comigo. Porque em Roma ele vai ser muito útil. Porque quando eu estou te enviando ele agora, para você ele foi inútil, mas para mim foi útil. Agora eu estou te enviando Onésimo de volta para que ele não se torne inútil mais para você, mas sim útil. Não só para você, mas também para mim. Versículo 14. Porém, para nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Você vai mandar, Filemão, se você quiser honesto para mim, porque eu estou precisando. Então eu estou pedindo em nome do amor, 8 e 9. Eu estou pedindo em nome do amor, se você puder mandar ele de volta, mande para mim, porque eu estou precisando dele aqui na prisão para me ajudar. 15. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. 16. Não como escravo antes muito acima do escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, com mais razão de ti, que na carne, que é no Senhor. Quando Onésimo ele saiu da casa de Filemão, ele saiu fugido. Então Paulo ele escreve a carta e fala, olha, ele saiu fugido, mas agora ele não vai estar mais fugido. Eu estou te mandando ele de volta, porém você vai cuidar dele, vai tratar como irmão, ele não vai ser mais seu escravo, porém se ele foi inútil para você, agora ele vai se tornar bem útil, Filemão. Então começa a cuidar de Onésimo, porque eu preparei ele para o Evangelho. Se eu preparei ele, é porque que eu confiei nele, o Senhor Jesus confiou nele. Antes de eu preparar ele, o Senhor já tinha preparado mesmo. Então segura Onésimo aí e cuida bem dele. Se for preciso, manda de volta para a prisão, que aqui eu estou precisando muito dele. 17. Se, portanto, me considerar companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. Chegou quando ele pega e escreve outra vez. 16. Não como escravante muito assim, escravo como irmão, caríssimo especialmente a mim. Então Paulo, versículo 17. Se portanto me considerar companheiro, não seja como se fosse a mim mesmo. Onésimo,
se você considerar eu como seu irmão, companheiro, receba Onésimo, Filemon receba Onésimo, como se fosse o meu que estava aí, Onésimo, porque eis que ele também não é mais escravo, mas agora ele é também agora ele também está sendo preparado para o Evangelho. Versículo 18: se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, não estuda a minha conta, eu, Paulo prisioneiro, como escrevo, eu pagarei para não te alegar, e também tu me deves ante a mim mesmo. É isso que eu estava falando para você. Quando Onésimo ele saiu, fugiu da casa de Filemão, ele saiu, mas só que eu creio que ele saiu levando algum pertence. Então Paulo escreve: se algum dano te fez ou te deve, se Filemão, se Onésimo ele te pegou alguma coisa, te fez alguma coisa aí, quebrou alguma coisa, estragou alguma coisa, levou algum bem seu, então pega, faça as contas tudo, lance na minha conta, porque eu mesmo vou te pagar. Eu escrevo com meu punho que eu te pagarei. Se irmão, se irmão quer eu receba a ti no Senhor, este benefício reanima meu coração em Cristo. Se você aceitar ele, Filemon, você está reanimando meu coração outra vez, porque eu já estava bem alegre, porque que você já está fazendo um culto na sua casa ao Senhor Jesus, a igreja que se encontra na cidade de Colosso. Já está na sua cartão, para mim de uma alegria, mas se você receber Onésimo, vai ser uma alegria maior ainda para mim. Se você receber Onésimo, Filemon, você está me recebendo aí. 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que falas mais do que eu estou pedindo. Eu te escrevo sabendo que estou fazendo mais do que eu estou pedindo. Paulo ele confiava em Filemon, ele sabia que Filemon ia mandar Onésimo de volta. Então ele escreve isso. Ele escreve a Filemon ele escreve a Filemon: olha Filemon, eu creio que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. 22. E ao mesmo tempo prepara também a pousada, pois espero que por vossas orações vós serei restituído. Ora bastante, porque eu sei que para você vai vir a recompensa. Filemon 22. Para terminar rapidinho: salva-te, Epáfras, prisioneiro comigo e Cristo. Eis que Epáfras está te mandando saudações também a Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores, e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vossos espíritos. Esses cooperadores são que estavam com Paulo dentro da prisão. Se você vir lá em 2 Timóteo, você vai ver que muitos deles saem. O Demas sai, o Marcos sai, ele está, se não me engano, também está saindo. Então Paulo vai ficando sozinho na prisão. E por último ele encerra. Ele sim, que a graça do Senhor Deus seja com vossos espíritos. Amém. Amém.